Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos ao nosso 11 de abril de 2017, terça-feira, vivendo a Semana Santa e esperando que você, sua família, possam aproveitar esse momento para o recomeço, para que de fato a gente coloque Deus em todas as nossas decisões, na nossa caminhada, e que a gente aproveite não somente a Semana Santa que estamos vivendo, mas todos os dias da nossa vida, para a gente ter essa possibilidade desse refrigério e de um outro momento, né? Tomar a decisão por esse outro momento. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje o programa só tem 20 minutos. Vamos ter futebol aqui na Band e daqui a pouquinho já começo a conversar com o nosso querido parceiro de todas as terças-feiras, Dr. Sidney Chalub. Vamos falar sobre câncer de estômago. Gente, eu não sei se você sabe, mas em cada 10 pessoas, 2 terão câncer. Qualquer tipo de câncer, mas terão. É absurdo, né, a gente pensar nisso. Agora é preciso tomar os cuidados necessários. E também uma informação importante para você: a cada ano, infelizmente, nós perdemos mais de 8 milhões de pessoas. Então é realmente assustador e nós precisamos conversar muito a respeito dessa doença, falar inclusive da doença, da lei dos 60 dias. Daqui a pouco a gente mostra e conversa com uma das autoras dessa legislação importante para você ter diagnóstico e tratamento, diagnóstico apontado, início de tratamento. No Brasil já tem lei para isso e esse prazo não pode passar de 60 dias. Infelizmente, isso não acontece, né? Mas nós já temos uma boa legislação e a gente conversa sobre isso com o Dr. Sidney Chalub. Bem, gente, vamos para Brasília agora. Conversei com minha querida amiga Rebeca Garcia. Estivemos juntas participando de mais uma reunião da medida provisória 757, que acabou criando 2 taxas, a TCIF e a TS, a favor da SUFRAMA. A gente vai até lá conversar um pouco sobre essas taxas e o que elas vão representar para a melhoria, inclusive, da infraestrutura da SUFRAMA e ali do Polo Industrial de Manaus e dos estados da Amazônia Ocidental e o Amapá. Vamos ver. O que vai representar para os estados da Amazônia Ocidental e para o Amapá a cobrança dessas 2 taxas? Então, a cobrança das taxas é a possibilidade, primeiro, de dar continuidade ao custeio da SUFRAMA, né? Se você não tem a taxa, você não tem como custear toda essa operação que a Superintendência da Zona Franca de Manaus faz na nossa região e nessas regiões que você mencionou, né? E tendo garantido não contingenciamento desses recursos, que aí é o que nós desejamos verdadeiramente, nós temos aí um recurso que nós podemos investir em desenvolvimento regional. Então você, dependendo, tendo projetos, você pode fazer convênios com estados, com prefeituras, né, e com entidades, claro, que sejam entidades organizadas, para que nós possamos repassar esses recursos e esses recursos serem utilizados para infraestrutura. Isso aí nos coloca no mapa da competitividade. A gente falou agora dos estados da Amazônia, mas a gente sabe também o quanto que a SUFRAMA pode contribuir no desenvolvimento do estado do Amazonas. Já tem feito isso durante muito tempo, Rebeca. E o que mais se preocupa hoje é gerar empregos e manter empregos. E oferecendo também um bom serviço, como a gente viu agora o Rio Preto da Eva já recebendo a atuação direta da SUFRAMA, que voltou depois de tantos anos, desenvolvendo o setor agropecuário. Isso é desenvolver indústria, comércio e também o setor agropecuário do nosso estado. Exatamente, é desenvolver também o comércio, a indústria, o setor agropecuário, com uma preocupação, interiorizar esses recursos, né? Então, se você puder levar esse desenvolvimento para o interior de todos os estados e para o estado do Amazonas, é importantíssimo, porque esse recurso ele foi criado para poder desenvolver toda a região. Ainda o Polo Industrial de Manaus ainda é o grande modelo econômico e desenvolvimento do nosso estado. Existem outras possibilidades que nós precisamos amadurecer e desenvolver, mas a SUFRAMA ela pode ser uma grande aliada, inclusive nesse mesmo pleito, né, de desenvolver outras oportunidades. Com o recurso você tem a oportunidade
de investir em atração de investimentos, né? Então isso é importante para que nós possamos trazer cada vez mais pessoas para investirem na Zona Franca de Manaus, e aí, como você falou, aí vai gerar trabalho, vai gerar renda para todo mundo, que a gente só quer uma oportunidade para poder tocar a vida, né? Vamos colocar assim. E essa tem sido assim uma geradora de oportunidades, eu penso, a Suframa. Gente, muito bom. Só lembrando do setor agropecuário, que tive a felicidade, já no finalzinho do ano passado, de ser relatora de um projeto, inclusive do deputado Silas, mas que leva à expansão dos incentivos da Zona Franca para a região metropolitana. Tive a felicidade, graças a Deus, de poder contribuir mais uma vez com o Amazonas. Aprovamos por unanimidade dentro de uma comissão, certamente a mais difícil da Câmara, que é a Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Portanto, é a minha relatoria aprovada. Abre a possibilidade agora, porque vamos passar por mais 2 comissões, mas certamente era na Indústria e Comércio o grande gargalo para poder fazer a aprovação dessa expansão. E conseguimos aprovar justamente nessa comissão, que a gente chama de SEDEIC, e agora é correr, porque é importante lembrar que nós precisamos incentivar a indústria, o comércio, mais o setor agropecuário. E fazendo a expansão dos incentivos desse modelo que é tão importante para nós, é justamente levar desenvolvimento para o interior do Amazonas. Então, é só para passar mais essa realidade, o que você precisa conhecer, e certamente faz a diferença para o homem e para a mulher no interior do Amazonas. Meu querido doutor Sidney, tudo bem? Semana Santa já, né, doutor Sidney? Maravilha, Semana Santa. E eu queria pegar esse seu gancho, você mostrou aí verduras, coisas naturais, que nós daqui do Amazonas estamos perdendo isso por alimento industrializado. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje sobre câncer, principalmente câncer de estômago. Doutor Sidney, semana passada a gente falava aqui sobre a importância dos alimentos. E aí tem tudo a ver realmente com o tema que a gente aborda a partir desse momento, do câncer de estômago. E a gente falava na semana passada a respeito da forma errada que nós nos alimentamos. E a gente já tem 8 milhões de pessoas morrendo a cada ano no país de vários tipos de câncer, é claro. Isso já é um número assustador, não é não, doutor Sidney? O número de cânceres novos no Brasil, em torno de ano passado, 600 mil novos casos. Você imagina isso? 600 mil novos casos diagnosticados no Brasil no ano passado. E está muito relacionado com nossos hábitos alimentares. Eu sempre digo, terminei o programa da semana passada falando, nós somos o que nós comemos. E nada é diferente em relação ao câncer do estômago. E o câncer do estômago, ele tem diminuindo no mundo como um todo, mas na região norte, principalmente Manaus, no Amazonas e no Pará, ele tem aumentado. Ele tem aumentado com índice que no homem ele só perde para o câncer de próstata e na mulher para o câncer de colo de útero, e está acima do câncer de mama, em alguns casos. Então, está muito relacionado com a dieta, com o hábito alimentar, que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, o que nós comemos? Hoje a gente tem que dar preferência para alimentos orgânicos, alimentos sem agrotóxico, bastante verdura, bastante alimentos naturais. Evitar um vilão. Nós temos um vilão para câncer de estômago, que é o sal. E houve, aos 20 anos, a descoberta de uma bactéria no estômago, chamada Helicobacter pylori, que nós temos combatido, e isso no mundo como um todo tem sido combatido, e tem observado que, com a redução do Helicobacter pylori, nós também temos como reduzir a incidência de câncer de estômago. Olha, semana passada a gente deixou uma dica para você, dada aqui pelo Dr. Sidney, mastigar bem os alimentos, no mínimo 25 vezes. Você fez isso durante a semana? Será que a gente precisa realmente se perceber nesse processo de saúde também, né, doutor Sidney? Sem falar que você, quando coloca pedaços pequenos, você evita trauma direto à mucosa. Então, você tem uma coisa também que predispõe à formação de cânceres, principalmente câncer de esôfago, vou falar, são alimentos muito quentes. No sul do país tem o hábito de tomar chimarrão extremamente quente, e isso está relacionado com a incidência elevada do câncer de esôfago. E se a gente tomar algumas medidas necessárias, certamente a gente vai dar preferência para alimentos naturais, não salgados, não condimentados demais, não industrializados,
que isso vai levar à redução dessa doença, que já tem acontecido no mundo todo, mas infelizmente aqui o norte está andando no sentido contrário do que a gente observa no restante do mundo. Doutor Sidney, olha, estou sendo informada que o nosso Monteiro aqui da Band começou a mastigar melhor, né, Monteiro? Mais de 25 vezes. Oba, que bom, então. Vamos dar uma voltinha nas redes sociais do nosso programa, aqui, chamar aqui a nossa internet já. Vamos ver quem está conosco nesse momento. Vamos encher a tela da Band aqui. Saulo, da Compensa. Doutor, até que ponto uma alimentação desregrada pode afetar a nossa saúde? Em todos os sentidos, Saulo. Uma alimentação desregrada, por exemplo, uma pessoa que bebe muito, porque o álcool também é um fator que predispõe, que fuma bastante, que tem alimentações irregulares, principalmente aquela, a gente sempre diz, quando você começa a sentir fome, ou seja, você come 8 horas da manhã e vai se alimentar 14, 16 horas, quando o teu organismo pede e diz assim, eu estou com aquela sensação de um buraco no estômago, isso é uma coisa de que você já está começando a ter uma irritação da mucosa do estômago, aí você começa a ingerir alimentos que são industrializados, alimentos com refrigerante, com bebida alcoólica, você vai ter uma diminuição dos fatores de defesa do seu organismo em relação ao estômago, e essa alimentação desregrada, em algum momento da vida, vai baixar a tua imunidade e vai levar à formação de câncer. Porque hoje, Conceição, ao contato do dia, nós estamos tendo produção e destruição de células. E algumas dessas células são produzidas, são células doentes. Porque o câncer nada mais é do que uma única célula doente que começa a multiplicar e não perde essa capacidade de multiplicar. E quem faz a varredura? A nossa imunidade. Então, as pessoas que têm imunidade baixa, que são desnutridos, a pessoa que tem AIDS, a pessoa que usa algum tipo de droga, ela tem uma deficiência da imunidade. Então, ela perde essa varredura e ela pode desenvolver um câncer por conta disso. Ok, daqui a pouco a gente fala sobre os sintomas. Você que já tem aí problema no estômago ou que, infelizmente, pode já estar com câncer de estômago. Ok, a gente faz o intervalo comercial e volta já já com o nosso Alô Doutor dessa terça-feira. Já estamos de volta e falando sobre câncer de estômago. Doutor Sidney, tem sintomas o câncer de estômago? Olha, infelizmente o câncer de estômago não tem um sintoma específico, porque na fase inicial ele é uma doença silenciosa como qualquer outro câncer inicial. O que a gente observa? As queixas são muito semelhantes com gastrite, com úlcera, aquela sensação de queimação, aquela azia. Numa fase mais avançada, Conceição, ele começa a dar quadro de plenitude, ou seja, a pessoa come e fica cheia, aquela sensação de empachamento. Então vai outra dica. Se você tem uma vida normal, em determinado momento da sua vida, você era acostumado a comer 500 gramas, por exemplo, no self-service, você com 200 já está cheio, você pode ter cuidado, procure o médico, porque isso é um sintoma inicial. Há outras causas também que a gente observa indireta, são pessoas que são anêmicas, pessoas acima dos 50 anos, que têm um quadro de anemia, e às vezes chamada anemia ferropriva, que vai no hematologista. Um dos exames que nós fazemos é a endoscopia, porque às vezes essa úlcera, ela tem um sangramento silencioso e crônico, e a pessoa vai fazer o diagnóstico através da endoscopia. Então, infelizmente, nós não temos um sintoma na fase inicial. Nós só temos um sintoma quando a doença está avançada e começa a ter outras manifestações. Agora, doutor Sidney, quem tem câncer não tem o dia de amanhã para esperar. A gente vai ouvir agora a deputada Carmen Zanotto, é uma das autoras da lei dos 60 dias, uma lei extremamente importante. A gente tem cobrado muito para que essa lei possa ser logo cumprida, porque lei boa é lei cumprida, e justamente porque nesta legislação o diagnóstico e o início do tratamento não pode ultrapassar a 60 dias. Isso significa, certamente, mais qualidade de vida e, acima de tudo, sobrevida às pessoas que precisam. Vamos ouvir, então, a deputada Carmen Zanotto. Querida deputada Conceição, me permitam lhe chamar ainda de presidente, porque você presidiu e agora é nossa vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, uma das comissões mais importantes aqui da Câmara Federal. Eu, que trato do tema do câncer há muitos anos como enfermeira, como secretária municipal e secretária de saúde, tive a oportunidade de ser uma das autoras do que nós conhecemos a lei dos 60 dias hoje. A nossa intenção naquele momento era de 30 dias, mas a gente precisava negociar com o governo porque nós sabemos dos vazios assistenciais que nós temos no país. No meu estado, em Santa Catarina, a gente tem isso. No seu estado também, deputada, a gente sabe das dificuldades que a senhora enfrenta e está
está lutando para que a gente tenha mais serviços de diagnóstico, de tratamento, tanto cirúrgico quanto a quimio e a radioterapia. E o câncer, gente, é muito importante o diagnóstico precoce para um tratamento o mais precoce possível. Por isso que a gente valoriza muito a lei dos 60 dias. O ideal seria que todas as pessoas tivessem um tratamento imediato após o diagnóstico. Sabemos que não é possível ainda no nosso país, mas vamos continuar lutando e você é uma guerreira nesse tema. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve aqui na nossa casa, no seu estado, em especial em respeito aos pacientes e aos familiares com câncer. O câncer é uma doença que assusta, só que a gente precisa enfrentar. Enfrentar como? Um diagnóstico correto e o tratamento correto. Só assim a recuperação, a cura pode ser possível. Doutor Sidney, o que representa esta lei dos 60 dias? Eu até chamaria de lei diferente, lei da vida, porque é a única coisa que nós temos em relação à vida do paciente. Diagnóstico precoce, fazer o tratamento, porque na prática o que a gente faz? A pessoa tem a suspeita do câncer, marca a consulta, faz o exame, demora 30 dias para ter a biópsia, e aí a gente perde muito tempo. Então, se você conseguir encurtar esse espaço de tempo, do momento do diagnóstico até o tratamento definitivo, certamente nós vamos fazer duas coisas: aumentar a chance de vida e minimizar os efeitos de fazer cirurgias cada vez mais mutiladoras. Então, essa lei da vida, que é a lei dos 60 dias, tem que ser cobrada por todo cidadão que está saudável. Não é aquela pessoa que está doente, mas aquele cidadão que está saudável, que está levando o seu ente querido ou uma pessoa, porque se você pode ver uma coisa, você que está em casa, fecha o olho e diz: você conhece alguém que teve câncer? Se você conhece uma pessoa, ou é na sua família, ou foi um amigo, ou alguém do seu convívio que teve câncer. Então, essa doença tem que ser tratada como uma doença de saúde pública. E essa lei é uma lei que vem ao encontro de todos nós profissionais da área de saúde que militamos nisso, porque é o nosso anseio. A gente, diante do paciente, a gente sabe o que fazer, como fazer, mas não tem o ideal por conta dessa perda de tempo. Doutor Sidney, vamos já começar a responder aí as perguntas dos nossos queridos telespectadores. Vamos lá. Doutor, meu nome é Claudene e eu gostaria de saber qual o sintoma do câncer de estômago. Claudene, eu vou reforçar isso, porque o câncer de estômago, normalmente na fase inicial, ele não tem sintoma. Mas se você sente algum desconforto, como queimação, como uma sensação de enchimento após a alimentação, aquele empachamento, perda de peso já numa fase mais avançada e anemia, procure imediatamente o médico para fazer o diagnóstico também. E uma coisa importante: fazer o diagnóstico, biópsia desse estômago, tratar a bactéria, e aquelas pessoas que tiveram história familiar de mais de 2 pessoas na família com câncer, tem que buscar, porque existe um fator hereditário, é pequeno, mas existe, em relação ao câncer de estômago. Agora, doutor Sidney, a gente vê que a alimentação pode tirar você de muitos problemas de saúde. Mas uma má alimentação leva você para dentro desse problema. Mas hoje a gente, no mundo tão moderno como nós vivemos, todo mundo também correndo de um lado para o outro, é difícil você ter aquele momento para se alimentar. E aí a gente começa a ouvir: aquilo que fazia mal no passado, hoje faz bem. O que faz bem hoje, no passado, a gente tinha dúvidas. Agora, recentemente eu recebi umas informações, não sei se realmente verdadeiras, de que você não pode comer fruta logo em seguida à alimentação. A fruta sempre com o estômago vazio, para que ela pudesse trazer os benefícios que as frutas podem nos dar. O que tem de concreto nisso, doutor Sidney? Deixa eu te explicar uma coisa. O que acontece é que todo aquele alimento que você come de estômago vazio, você tem uma melhor absorção dos nutrientes dele. Não é que você não possa comer a fruta. O que a gente tem que fazer? Se você fazer uma sobremesa de um doce, como nós falamos semana passada, é melhor trocar o doce por uma fruta. Agora, quando a gente quer absorver os nutrientes, as vitaminas, os ferros das frutas, e isso é para qualquer alimento, isso é para qualquer medicamento, com o estômago vazio, a biologia do nosso organismo de absorção é melhor. Mas
Lógico, você não vai comer fruta só quando estiver com o estômago vazio. Mas tem uma dica para você que está em casa, que trabalha. No intervalo do seu trabalho, leve uma cubuquinha com fruta, para que você, quando estiver com o estômago vazio, você ingerir esse alimento natural, saudável e rico em proteínas, vitaminas e sais minerais, que aí sim você está aproveitando o momento da absorção maior do alimento e você está evitando de passar longos intervalos de jejum. Agora, o próprio Ministério da Saúde, esses dias, o próprio ministro conversando conosco, já determinou a questão dos cuidados que devemos ter com relação ao refrigerante. Doutor Sidney, na verdade o açúcar, né? A gente está falando de açúcar de um modo geral. Então, sal, açúcar, a gente precisa realmente ter um olhar mais atento a eles. Nós temos que ter muito olhar atento em relação também do marketing que tem. Antigamente fumar era chique para as mulheres, sinal de masculinidade, a gente já caiu por terra. Refrigerante, as crianças já nasciam basicamente tomando refrigerante. Existe uma lei que você participou que agora não pode ter refrigerante nas escolas, isso já é um avanço. Então nós estamos vivendo uma adaptação da coisa que tem que acontecer no dia a dia. E isso que você falou do Ministério de levar alimentação saudável para dentro da sua casa é o que a gente quer. E isso passa por você que está em casa, ter uma orientação, você pai, você mãe, de trazer as coisas saudáveis para dentro de casa, porque o que acontece? A criança vê na televisão uma refrigerante, uma coisa muito linda, dizendo que o tal refrigerante faz surf, faz tudo isso, e a gente tem que melhorar no dia a dia em relação à nossa situação de dieta domiciliar. Doutor Sidney, muito obrigada. Na próxima semana a gente fala sobre o tratamento para o câncer de estômago. Muito obrigada. Até terça. Até terça. Diagnóstico e tratamento. Ok. Gente, um beijo para você. Muito obrigada aí pela sua companhia. Tem futebol na Band, não esqueça. Até amanhã.